Antes de começar o episódio, eu tenho um recadinho para você. Se você está querendo começar a sua coleção de Pokémon TCG ou mesmo começar a jogar competitivamente, eu tenho uma dica. Você vai encontrar tudo o que você precisa na loja Freitas TCG, que é a loja com maior variedade de produtos de Pokémon TCG aqui no Brasil. Lá você vai encontrar cartas avulsas, produtos selados em diversos idiomas, tem produtos em português, inglês, japonês e todos os acessórios que você precisa para proteger as suas cartas e proteger a sua coleção. Então, se você está procurando produtos de Pokémon TCG, você vai encontrar lá na Freitas TCG. O link está aqui na descrição do episódio. Bom episódio para você! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do PBNcast, o seu podcast de Pokémon. Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre um tema especial hoje. Tô aqui com meu amigo Vinícius. Oi Vinícius, tudo bem com você? Como que você tá? Oi Danilo, oi pessoal. Realmente, dessa vez o tema é uma crítica que a gente vai fazer para essa franquia. A gente sempre passa pano, mas hoje vai ser uma crítica. Hoje a gente vai definir a lista definitiva dos melhores Pokémon que existem em cada uma das gerações. Exatamente. Muita opinião nossa e nada mais importa. Nada mais importa. E como que vai funcionar? A gente definiu assim que a gente ia fazer um top 3. Não em ordem assim, primeiro, segundo, terceiro lugar, não. A gente ia escolher os 3 Pokémon que a gente preferisse de cada uma das gerações. E aí a gente vai dar a nossa opinião. Eu não vi a lista do Vinícius, ele não viu a minha lista. Então assim, a gente vai descobrir agora e cada um vai defender seus pontos. Vai ser muito legal se vocês puderem também deixar nos comentários os seus Pokémon favoritos, tá bom? A gente não definiu nenhum critério assim muito claro sobre o que é o melhor Pokémon. É da nossa cabeça, o que a gente acha que é por que a gente gosta daquele Pokémon. E é isso, né, Vinícius? Nada Exatamente, muito... não tem nenhum critério técnico, não é o Pokémon que é mais forte, não é o Pokémon que é mais... Talvez que seja mais bonito, eu não sei se foi involuntariamente os mais bonitos. Sim, eu acho que isso tem aquilo que nos agrada mais, né, no visual dele ou algo assim. A única coisa que eu tentei fazer, que eu peguei pra mim, assim, eu não escolhi nenhum inicial e nenhum lendário. Pensei em fazer... Você também? Não foi regra, mas a gente seguiu a mesma regra. Tá bom. Porque assim... são Pokémon que têm muito destaque. Então, sim, assim, eles são muito populares na franquia, tem muito destaque em todas as mídias. Então é muito fácil a gente meio que cair e acabar escolhendo um inicial. Né? Eu quase escolhi o inicial, só que daí na hora que eu fui escolher eu falei, talvez não. Daí eu pulei. Sim, porque assim, eles são muito marcantes. Tipo, você pensa no Charizard, que tá sempre em destaque. Eu gosto muito do Infernape, do Empoleon, do Emboar. Só que aí, do Greninja... Só que eu ia escolher só os iniciais, aí ia ficar sem graça. E a mesma coisa, os lendários também, eles são muito imponentes. São capa dos jogos. Então a gente ia acabar ficando numa lista meio que assim, viesada. Então eu pensei assim, não vou escolher nenhum deles. Mas, antes da gente começar nosso papo, nossos recadinhos iniciais. Lembrando que nós estamos em todas as redes sociais com @PokeblastNews. Siga a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. Também acompanhe os nossos vídeos no YouTube. A gente está aqui também em todos os agregadores de podcast e também no nosso site, sempre trazendo todas as novidades do mundo Pokémon. E hoje a gente traz os comentários do último episódio, que foi 1 ano sem Ash. Se você ainda não ouviu, não deixe de escutar. A gente gravou o último episódio para falar sobre esse último ano que a gente teve do anime, que foi a despedida definitiva do Ash, 1 ano. Se faz sentido, se não faz, se a gente sente falta ou não. Foram sentimentos mistos, né? A gente teve a estreia na última semana da nova fase de Pokémon Horizontes, com várias novidades. Bom, e é isso, né, Vinícius? Vamos começar então aí com um comentário que a gente teve no YouTube. Bora lá. Comentário de @Gu1RC. Acho que GuiRC. Volta, por favor, Ash. Traga de volta toda a magia que se foi. Realmente, a galera Olha, clama pela volta do Ash.
Eu acho que tem um quê dessa magia mesmo que... Enfim, né? Mas sabe que eu assisti o último episódio de Horizonte lá, que o Sprigatito evoluiu, que a gente até falou no último episódio. Bem legal, assim. Gostei muito do episódio e a prévia do novo arco me deixou hypado, sabe? Mas... Sim. Anda Amar é como é. deixar ir. Adeus, Ash. Exato. Ó, e aí no Spotify a gente teve outros comentários. O Overtaker comentou: gostava bastante da dinâmica de notícias no começo do episódio. Belo cast, saudades do Ash. Então, Overtaker, a gente acabou decidindo tirar as notícias por 2 motivos. Acho que a gente até comentou já, né? Sim. Porque deixava muito mais longo o episódio, né? Tipo assim, ocupava bastante tempo aqui na parte inicial. E acaba também deixando os episódios datados, assim, né? Pra quem for ouvir daqui um tempo, né? Quem pegar agora os nossos últimos episódios, tudo bem que tem a parte ali que é do tema que a gente discutiu naquele episódio, só que toda aquela parte inicial, tipo 40 minutos, 30 minutos, são de notícias de coisas que já rolaram, né? Então acaba ficando ruim pra quem conhece o podcast depois. Fora que, como a gente comentou, a gente tá sempre compartilhando as notícias em todas as redes sociais e a gente sempre discutia as notícias do site, né? A gente sempre pegava pelos links do site. Então, se você acompanha a gente pelas outras redes sociais, você não vai perder nada. Mas foi por isso. Mas obrigado, viu, por ter gostado do episódio e a gente também tá com saudades do Ash. Sim. Ó, o Vitor Oliveira Sartório falou assim que não é o Ash que faz falta, é um roteiro menos preguiçoso e um processo criativo mais desprendido de razões comerciais / publicitárias. Eu acho que quando o Ash tava ainda, a gente tinha bastante coisa atrelada às razões comerciais e publicitárias, né? Tinha bastante publicidade na época do Ash. Continua, como é normal, né? Uma franquia tem que render dinheiro, mas eu acho que talvez tenha um ponto aí nessa questão dos roteiros menos preguiçosos. Acho que talvez seja um ponto a se discutir mesmo, como a gente comentou no próprio episódio, né? Eu acho que esse negócio de 100 razões comerciais, publicitárias é impossível. Impossível. O anime tá aí pra vender produto. É só isso. Assim, ainda que pra gente no ocidente, isso é muito mais leve. Isso não chega até a gente, né? A gente não vê o anime e vai em lojas de brinquedo e tem toda uma série de produtos relacionados ao anime. Mas no Japão, isso é muito forte. No próprio Twitter, né, no nosso Twitter lá da PBN, eu acompanho um perfil que é japonês, que ele posta todos os novos produtos que são lançados da franquia. E assim, de Pokémon, do anime, é toda semana um monte de coisa nova. E não é só porque o Ash saiu que isso mudou. É muita coisa. A gente fica discutindo aqui, que a história é legal, que poderia acontecer isso e aquilo. Mas no fundo é só pra vender, né? Só pra ter produto mesmo. É como a franquia se mantém no fim das contas, né? É a franquia mais rentável do planeta por um motivo, no fim das contas. Sim. É que pra gente aqui no ocidente fica mais forte esse negócio de vendas e tal. Muito mais dos jogos e do TCG. Que tá sempre chegando produto novo. O do anime não chega tanto pra gente, né? Tipo, basicamente não chega nada, mas lá no Japão isso é muito forte. E, na verdade, o que dita mesmo é o Japão, né? Mas é isso. Bom, o João, nosso redator do site, comentou: parei de assistir Yu-Gi-Oh! Quando virou GX. Alguns filmes com os personagens da saga original surgiram depois. Às vezes, é um caminho para o Ash. O Yu-Gi-Oh! Foi para outros caminhos, né? Também, para outros protagonistas, mas depende do Yugi até hoje. Essa é a verdade. Eu não tenho local de fala, infelizmente. Não, assim, o protagonista da primeira temporada é o que eles usam em imagens promocionais até hoje. E faz filme, faz especial com ele. Então, assim, talvez seja um caminho pro Ash mesmo, né? Pode ser, viu? O duro é que quando começa assim, tipo, igual Digimon, cada temporada é uma equipe totalmente diferente, personagens totalmente diferentes. Vamos ver, né? Só que aí depois de um tempo apela pra nostalgia e volta com os personagens originais. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Canto toda de novo.
Você sabe que eu já pensei nisso, não sei se eu comentei ou se eu só pensei. Imagina que se eles lançassem, tipo... Fiquei pensando quando teve... Tipo assim, a gente tem o Dragon Ball Kai, que é uma versão remake do Dragon Ball Z. Sem fillers, tipo assim, focado na história. Sim. E com traço atualizado. Pensou se eles fizessem isso? Com o anime original? Eu acho que eu não aguentaria assistir, não. Sinceramente. Olha, eu odeio coisa repetida. Odeio coisa repetida. Eu não tenho paciência. Os malefícios do século XXI que proporcionaram pro Vinícius. Eu não aguento ver a mesma coisa 2 vezes. Se eu tivesse que assistir tudo de novo, eu ia ficar tão cansado de reassistir a história do Ash, mesmo que fosse com pouquinhos detalhes diferentes, sabia? É que, assim, talvez seja muito recente ainda pra gente falar que precise, né? Talvez seja uma coisa, sei lá, 30, 40 anos. E assim, seria mais enxuto, né? Porque, por exemplo, se tirar os fillers de Jotô, sobra 15 episódios. O maior hater do anime de Jotô, hein? Cara, Vinícius, é verdade. Sobra 15 episódios se tirar os fillers de Jotô. Então, assim, olha, mas eu tenho uma opinião muito específica sobre o que é filler. Eu vou ser bem sincero. Não, mas Jotô é filler do filler. Calma, Jotô porque... tem muito filler. Quando eu assisti o Steven Universo, eu brigava tanto com as pessoas que todo mundo falava, tal episódio foi filler, tal episódio foi filler. Depois que eu comecei a assistir One Piece, eu realmente fui ver o que era filler, não tem nada a ver. Se o episódio desenvolve um personagem, assim, não agrega nada pra história, não fez a história andar, mas desenvolve um personagem super positivo, eu acho que não é um episódio filler. Por exemplo, um episódio... Mas Jotô não tem isso. Não tem nenhum Jotô não tem nenhum desenvolvimento. Que a os Misty Pokémon Brock... treinam, eu não lembro. Não, a Misty e o Brock não se desenvolvem nada em Jotô. O Ash não desenvolve. Desenvolve o quê? De capturar uma equipe, vencer os ginásios e chegar na liga. Mas, assim, tirando isso... Nem tem nada. Os Pokémon ficam mais fortes, eu não lembro, mano. Naquela época mal tinha episódio que era dedicado pro Pokémon aprender um golpe. Mal existia. Hoje em dia até a gente vê isso assim mais frequente, mas antigamente nem isso tinha. Não, Jotô dava pra encurtar em 20 episódios e já acabava. Não, mas assim, eu acho que seria legal. Acho que seria bacana, assim, eu se acho tivesse. Que eu não teria paciência. Eu acho que não... Mas ia gerar um hype, coisa... hein? Ia gerar um hype. Eu acho que ia. Acho que seria interessante, talvez, se fizessem filmes, eu não diria filmes assim de lançar no cinema e tal, mas filmes pra alguma plataforma, por exemplo, com o Ash em cada região. Tipo, não precisa ser um remake fiel e exato. Talvez um remake meio diferenciado, com alguns detalhes diferentes da jornada do Ash em cada uma das regiões. Tipo, a jornada do Ash em Kanto. Daí mostraria a jornada dele inteira. Um filme, sei lá, de 1 hora mostrando o caminho dele. Daí eu acho que seria uma coisa legal, talvez. Não sei. Desde que não seja universos paralelos, porque isso eu já tô... Porque o 20º filme foi isso que fizeram, né? Sim, a história do Ash com o Pikachu e vai pra outro caminho, nada a ver. Ai, cada coisa. Universos paralelos é o próximo Viagem no Tempo. Uma hora a galera vai cansar. Mas enfim, próximo comentário do Danilo Azevedo. Pessoal, eu não acho que o Ash faz falta. Eu acho que vocês precisam desapegar, senão vai ficar igual o povo da TV Globo. Da TV Globo. TV Globo. E eu estou gostando da Lico e nesse novo arco eles enfrentam os líderes. Tá confirmado que eles vão enfrentar os líderes? Eu não Então, pelo jeito, eles não vão enfrentar os líderes pra ganhar as insígnias. Cada um deles, pelo que já saiu das sinopses dos próximos episódios, inclusive, tá na PBN isso aí, porque eu postei essa semana. Os líderes vão servir pra treinamento do Terastal, entendeu? Então, tipo assim, a Lico vai enfrentar a Kate pra treinar o Terastal dela com o Floragato. Depois, o Roy vai enfrentar o Bracious pra treinar o Terastal do Fuecoco. Depois, a Dot vai enfrentar a Iono pra treinar o Terastal do Quaxley. Só que o que eu achei estranho é que esses são 3 episódios sequenciais, isso. Tipo assim, vão ser os 3 próximos episódios. Então assim,
Eu fiquei pensando se esse arco nosso, os líderes de ginásio e tal, se isso não vai se reduzir a meia dúzia de episódio também. Foi Porque o nosso medo que a gente falou no último podcast, né? né, a gente achando que vai ser uma coisa surreal, nossa, super bacana, e não. Depois 3 episódios, já volto pro dirigível. Mas não sei, achei estranho, mas vamos ver o que vai dar nesse anime agora. Mas você tá certo, Danilo, tem hora, acho que eu preciso pegar mesmo um pouco. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Ai, meu Deus. Ó, e o último episódio do Dragapult. Ele comentou: Oi, pessoal da PBN, tudo bem? Tudo certo. O Ash vai fazer falta mesmo. Olha lá, são opiniões muito diferentes. Principalmente o de XYZ. Porém, estou gostando bastante de Horizontes. Tenho um pedido pra vocês. Em letra maiúscula, Vinícius, ele colocou. Postem os episódios mais frequentemente, por favor. Olha, Dragapult, a gente faz o possível, mas assim, não é tão simples. Pois é. Não é, gente, é porque é muito corrido o dia a dia da gente, trabalho, né? Quem trabalha sabe como é difícil a gente tirar tempo pra fazer outras coisas. Fora tudo que a gente faz no site, nas redes sociais. Então, assim, às vezes não dá. Não é nem porque a gente não quer. Às vezes não dá, às vezes é difícil, tem compromisso. Mas quem sabe um dia? Quem sabe um dia a gente lança o nosso Apoia-se, a gente tem um monte de apoiador e a gente consegue lançar episódio toda semana. Pois é. Quem sabe? Todo domingo daí com o episódio, imagina. Pensou? Mas por enquanto, ó, a gente tá tentando manter a nossa promessa aí de 2 episódios por mês, tá bom? Cada 2 semanas. Mas é isso. Vamos lá, hein? Agora a gente vai começar a nossa lista definitiva dos melhores Pokémon de cada geração. Pra gente escolher os... fora dessa lista, pode jogar fora, pagar a desistência, hein? A gente tá limitando assim, 1025 Pokémon. Atualmente existem 1025 Pokémon pra, sei lá, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28. Os outros 1000 basicamente é isso. Mas ó, então vamos lá. Então, como que vai fazer? O Vinícius começa. Ó, Vinícius, já tô mandando pra você. Ele vai falar os 3 Pokémon de canto que ele escolheu, vai fazer a argumentação dele. Depois eu vou e faço a minha e a gente vai conversando, vai discutindo, enfim, e aí vai trocando ideia. Então vai seguir assim. Espero que vocês gostem, é a primeira vez que a gente vai fazer algo assim. Se vocês gostarem, também deixa aqui nos comentários pra gente saber se a gente faz outros episódios dessa forma ou não, a gente ignora que isso existiu. Se for flop, a gente ignora e finge que nunca existiu. Mas enfim, começando por canto, hein? Olha, canto. Os iniciais, eu pensei em colocar algum deles na lista, porque são icônicos e tal. Mas no fim das contas não foi a região mais difícil de eu escolher. Eu escolhi Snorlax, Lapras e Dragonite, que são 3 Pokémon que assim são essenciais. Se você escolher a mesma coisa, eu vou ficar muito, muito impactado. Porque assim, são 3 Pokémon que estão sempre em vários jogos. E são, tipo, bem icônicos, assim, tirando os Pokémon que sempre recebem atenção, tipo, Mewtwo, Mew, até o Pikachu, no caso. São os Pokémon que mais são icônicos, assim, que são, eu considero Pokémon essenciais pra qualquer jogo. Se não tiver eles, eu acho o jogo já meio estranho. Mas, assim, tem alguns outros que são bem icônicos também, que eu não coloquei na minha lista, tipo Porygon, Ditto, Eevee, por aí vai. Mas assim... O Gyarados, né, também o Gyarados, inclusive. Mas assim, Snorlax, Lapras e Dragonite foram as minhas escolhas pra canto. Mas teve alguma coisa, assim, específica de você escolher esses Pokémon? Algo que você gosta neles? Que eles, assim, o Dragonite era meu sonho impossível quando eu jogava os jogos de canto, né? Porque era muito difícil de capturar um Dragonite nos primórdios dos jogos. Então... ele era o meu sonho de consumo. Evoluir, né? Exato. Demorava. Era, assim, em Crystal até você consegue, mas, tipo, nos primeiros jogos era muito. Então, inclusive, é o único pseudo-lendário que tá na minha lista. O resto eu não coloquei nenhum pseudo-lendário, então já fica aí um spoiler. Mas, assim, Lapras, eu também achava ele icônico. Nossa, sempre achei um Pokémon muito legal. E o Snorlax sempre teve na minha equipe.
eu gosto muito do Munchlax e do Snorlax, mas o Snorlax sempre teve na minha equipe. Quando eu tinha que acordar ele já entrava na minha equipe automaticamente. Então, foram esses que eu escolhi assim, eu acho que pelo design, no fim das contas. Eu acho que são Pokémon que marcaram muito. Mas são Pokémon forte no fim das contas. Ó, uma coisa que eu ia falar, eu esqueci, gente, que a gente escolheu, assim, pra relembrar todos os Pokémon que existem, a gente recorreu à Pokédex da PBN, tá bom? Porque o nosso site tem uma Pokédex lá que você pode acessar no nosso menu, e lá tem todos os Pokémon por ordem numérica, com imagem e nome, então, assim, é uma página super acessível, assim, pra você relembrar, conhecer, se você ainda não guardou o nome de todos. Então a gente usou inclusive essa página pra gente montar o nosso ranking. E olha só, o meu ranking de canto: Snorlax, Lapras e Gengar. E Gengar. Olha, foi muito. Eu fiquei na verdade, eu escolhi primeiro o Snorlax, tá? A minha esposa, Bia, é o Pokémon favorito dela. E tipo assim, de tanto ver Snorlax agora, eu peguei uma afeição por ele, sabe? E então assim, se tornou um dos meus Pokémon favoritos, assim, por assimilação. Sim. Eu acho muito bacana e eu também passei a usar ele. Quando eu joguei o Yellow, no 3DS eu usei ele na minha equipe. E jogando Heart Gold eu também usei ele. Então, assim, acho bem bacana. E tipo, o Ash tem um Snorlax e o Snorlax da Ash é super poderoso. Então, acho isso bem legal. E inclusive, esses 3 Pokémon que eu escolhi, o Ash teve, né? O Gengar, ele tem um visual... Assim, o que me atrai no Gengar... Talvez por uma influência de jornadas, tá bom? Mas assim, porque o Gigamax dele é super legal. Mas ele tem uma simplicidade... Tipo assim, é um Pokémon que tem uma paleta de cor super simples. Uma cor meio que sólida, assim. O design dele não é cheio de coisa arada. Tipo assim, é um design bem simples. E, ao mesmo tempo, é super bacana a forma como a franquia trabalha com ele. Eu acho super legal, acho que ele chama muita atenção. Tipo assim, é um Pokémon simples, mas que tem aquela assim, a língua dele, que é grande, ele brinca, assim, zoa os oponentes. E eu acho super legal. Eu não uso ele, mas eu escolhi ele. Eu fiquei em dúvida. O terceiro de Pokémon mesmo, né? Tipo, você pensa em Pokémon, você provavelmente também pode pensar em Gengar, né? Sim. É um Pokémon que é bem icônico. E ele é Pokémon fantasma, e ele tem cheio de traquinagem, assim, então super bacana, assim, é bem legal mesmo. E o terceiro Pokémon, eu tinha ficado em dúvida entre o Lapras e o Dragonite, olha só. Como eu já tinha escolhido o Snorlax e o Gengar, eu acabei escolhendo o Lapras, porque eu acho o Lapras um dos Pokémon mais bonitos que existem, assim, de todos até hoje. Sim. Ele é muito bonito, ele é muito... Assim, a gente meio que sabe que o Milotic é considerado o Pokémon mais bonito do mundo, né? Pela Pokédex. Mas assim, pra mim não, eu acho que o Lapras deveria ser. É muito bonito. Tanto o Snorlax... é engraçado que dessa lista os 3 ganharam uma versão Gigamax, né? Em Galar, que era um dos poucos Pokémon... Aí o Gengar ainda tem a Mega Evolução. Eu acho que... Sinto falta do Lapras ter uma linha evolutiva, sabe? Mais definida. Queria que tivesse uma pré-evolução. Sim, ou uma evolução mesmo. Porque ele é tão bonito. Mas bastante, isso. A comunidade cria bastante fanarts do Lapras evoluindo, né? Cria. Acho que é uma coisa bem interessante. Sim. E no anime, o Lapras também ficou muito marcante, né? Na jornada pelas Ilhas Laranja. Sim. Então foi por isso. E apareceu recentemente, né? Na despedida do Ash. Então essa foi a minha lista. O Pikachu, igual você falou, ele é muito icônico. Mas eu acho que a minha relação afetiva com o Pikachu é mais pelo anime do que de falar assim, é meu Pokémon favorito e eu não vivo sem o Pikachu. Sim. Então assim, ele é muito... Ele é importante. Mas eu não diria assim que, nossa, é o Pokémon mais legal, né? O que mais interessante. É a cara da franquia, né? Então meio que não tem como não colocar ele numa classificação de importante. Mas eu acho que tem Pokémon muito mais interessantes do que ele em Kanto, por exemplo. Sim. Então, e o Charizard também é muito bacana, mas o Charizard era inicial, então também não contava. Sim, então acho que esses são
Olha, ficou muito parecido. É, Será mas que vai assim, continuar? não, eu acho que já não. A partir de outubro eu acho que já vai diferenciar um pouco. Mas assim, canto, a gente já viu tanto canto que eu não tive tanta dificuldade em escolher os três. E, na minha opinião, foi muito pouca concorrência, sabia? Se fosse o Vinícius de alguns anos atrás, se fosse o Vinícius da época que o anime tava passando e tal, que a época de canto era hype, A Era de Ouro. era de ouro, minhas escolhas não sei se seriam diferentes, mas seria muito mais acirrado. Mas hoje em dia acho que a gente já viu tanto canto que é meio, sei lá, meio Foi menos difícil injusto. pra mim. Foi meio Sim. difícil, bem menos difícil escolher canto do que das gerações mais recentes. Eu fiquei até impressionado. A geração que me deu mais trabalho. Eu fiquei muito impressionado, não esperava. Mas Vamos lá enfim. então. Vamos para Jotô, Jotô. Ai, Jotô sua é a minha região favorita. Então, tem muito. Os iniciais são impecáveis. A ave da região é impecável. Togepi é icônico. Nossa, tem muito Pokémon da hora em Jotô. O Não. Nossa, o Não são extremamente icônicos também. E eu fiquei bem dividido nessa escolha. Foi um pouco difícil de escolher. Mas as minhas escolhas finais são Sudowoodo, Umbreon e Dom. nossa, legal. Sudowoodo Fala porque aí. assim... Nossa, o Sudowoodo nos jogos já era impressionante. É a minha mesma relação com o Snorlax. Sempre que eu tinha que tirar o Sudowoodo do meio do caminho, eu capturava ele e ele entrava no meu time. Na época eu lembro que... Nossa, Na época de eu Crystal, nunca usei. lembro que nossa, eu adorava usar o Sudowoodo, porque eu acho que ele tem um design muito interessante, ele tem um tema bem legal dele parecer árvore e tal, mas ele é do tipo pedra, então eu sempre achei o Sudowoodo icônico, eu sempre gostei bastante. Umbreon, não tem nem o que falar, acho que é a melhor Evolution no fim das contas, inclusive também é a única Evolution que tá na minha lista, assim, um design impecável também. Meu primeiro Umbreon, quando eu tava jogando Gold, eu consegui evoluir ele sem querer. Eu nem sabia que ele nem sabia que ele Nossa. evoluía. Então, Por pouco não foi um Espion. por pouco não foi o Espion, então me marcou bastante. E o Umbreon é a encarnação de uma mecânica que eu acho que devia ter sido mantida em todos os jogos. Então, o Umbreon significando a noite e esse ciclo de dia e noite eu acho que devia ter se mantido em todos os jogos. Então, coloquei o Umbreon. E o Donphan, eu acho que o Donphan, a grande influência de eu ter escolhido ele foi o anime. O Donphan do Ash no anime eu acho que o design dele era bem interessante. E o fato dele ter sido o primeiro Pokémon, um dos primeiros Pokémon, fora da região de Kanto a ser apresentado no anime, também é super importante, né? O Sim. Donphan do filme do especial, Mewtwo né? aparecendo, né? Então... eu acho que é um Pokémon bem icônico, inclusive daí ganha o Formas e tal, mas eu acho que é um Pokémon bem legal. Inclusive também o Phanpy, eu gostava de ter o Phanpy na minha equipe, porque eu achava... E assim, é aquele negócio, né? Ele tem um tema bem interessante, né? De ser um rolo compressor, então acho que é um design muito bem feito. Mas assim, Jotô, impecável, os cães lendários são impecáveis também... Heracross é icônico, todo mundo gosta do Heracross, Gligar, enfim. Pokémon... Jotô eu sinto que são todos os Pokémon essenciais pra um jogo de Pokémon ser legal, estão em Jotô. Tem Pokémon aqui que você olha que você fala, se não tiver no jogo, não é um jogo de Pokémon muito bom. Por exemplo, Togepi, como você joga um jogo de Pokémon sem Togepi? Enfim, essas são as minhas escolhas. Não, e é Imagino bacana o pessoas- Sudowoodo. Não, agora não bateu só um. É engraçado que o Sudowoodo, assim, é um Pokémon que você tem que passar por ele no jogo, né? Sim. Não é assim como o Snorlax. Não é como um Pokémon assim, se você não encontrou no matinho... é um Pokémon que tem uma chance muito pequena de aparecer no matinho. Às vezes você jogou ali, nas primeiras rotas você já formou sua equipe, tanto faz depois. Os outros Pokémon às vezes você acaba nem vendo. Agora o Sudowoodo não. Você tem que passar por ele. Então assim... Eu imagino que ele seja marcante pra muita gente por causa disso, entendeu? Sim. E, assim, e ainda ter esse truquezinho dele de se parecer com uma árvore, ser uma pedra, é algo que toda vez que se fala dele, se explora isso.
Tanto que o Bracius tem ele no ginásio, né? Que usando terastal de planta ainda. Sim, e é uma coisa que não se repete tanto na franquia. Nos Pokémon mais recentes, não tem, assim, um Pokémon que tenha uma gimmick, assim, sei lá, uma coisa específica dele, sabe? É uma coisa que tá se tornando rara ultimamente. E ele tem um design tão simplificado. A maioria dos Pokémon de Johto tem esse design até, porque na época não era tão desenvolvido pra ter tantos detalhes como tem hoje em dia. Mas é um design tão simples, mas tão impecável. Então, o Sudowoodo foi... Toda a minha lista tem esse detalhe de serem simples, design simples, mas bem executados. Nossa, acho que a minha não. Ó, a minha lista, o único que foi igual foi o Umbreon. Que eu também acho muito icônico. E como hoje eu acompanho muito TCG, o Umbreon é muito famoso no TCG, sabia? Tipo assim, as cartas do Umbreon costumam ser muito caras e muito colecionável. Então eu fico de olho nessas coisas. Tanto que quando eu tirei a carta lá de Céus Evolução, que é o Umbreon na VMAX, no topo da torre, assim, é uma carta belíssima. E hoje ela é uma das cartas mais caras que tem no TCG. Assim, da história, entendeu? E é o Umbreon. Então me marcou bastante, assim. Então hoje eu gosto bastante do Umbreon. E eu também arrisco a dizer, assim, que é talvez a melhor Evolution. Porque eu gosto bastante do Glaceon e do Leafeon também, ensinou, mas não sei. Olha, mas sabe que o Glaceon e o Leafeon, eu gosto deles também, mas eles são tão inúteis no quesito ataques e... Assim, eu não jogo muito no competitivo, mas eles são tão inúteis, se eles tivessem ataques melhores e tal, até colocaria eles mais pra cima na minha lista de Evolutions preferidas, mas eles são tão inúteis nos jogos que eu acabo nunca tendo eles na minha equipe, por exemplo, então não compensa. Entendi. Olha, esse Pokémon que eu escolhi aqui nem usei na minha equipe, tá? Ó, o segundo foi o Steelix. Olha só, fiquei em dúvida, essa foi a terceira posição que eu fiquei pensando. Porque uma das características da Dex de Johto é ter muitas pré e evoluções dos Pokémon de canto. Isso é muito marcante. E eu acho que o Steelix, ele é perfeito como uma evolução de um Pokémon que já existia. Porque eu sempre gosto, já falei isso aqui, eu sempre gosto muito de ver, passando geração, ter novas evoluções para Pokémon que já existia. Graças a Deus, Paldea trouxe isso de volta. Então, assim, o Steelix é uma evolução que você olha assim, putz, perfeita essa evolução pro Onix. Perfeita. Sim. E ele tem uma mega evolução também, então, assim, escolhi ele por conta disso, pra representar esse monte de evolução que tem na Dex de Johto. E a terceira foi o Tyranitar. Porque o Tyranitar, ele é muito imponente, assim, e eu gosto muito do visual dele. Essa é a minha cota de pseudo-lendário na minha lista, tá? Gosto muito das cores, gosto muito do visual. Acho incrível, assim, o Tyranitar. A linha evolutiva... O Pupitar é mais ou menos, né? Mas o Larvitar é bem legal também. Então eu escolhi o Tyranitar por, assim, força, corpulência, poder... E assim, é um Pokémon nos jogos, ele é bem difícil de você chegar até nele, né? Porque você tem que treinar pra caramba. Sim, em qualquer um dos jogos, né? Mas enfim. Exato. Boas escolhas. Mas eu acho que o Tyranitar, tipo, é o pseudo-lendário, né? Todos os pseudo-lendários são difíceis de treinar, né? Sim. Mas enfim, esse foi a minha escolha, assim, pra fechar esse ranking de Johto. Sim. E Johto tem bastante Pokémon que são interessantes, tipo Ampharos, o Togetic, então são... Sim, eu olhei pra... foi bem acirrada. Eu olhei pra linha da Marip, assim, que eu gosto bastante da linha evolutiva dela. Marip, o Flaaffy, mas enfim, acabei escolhendo o Tyranitar. Também temos os bebês, que são a jogada da vez dessa região, né, então... Sim. Eu fiquei pensando que eu tava escolhendo só os Pokémon evoluídos. Aí, num determinado momento dessa lista, eu acabei escolhendo algum que não era evoluído. Porque eu falei, nossa, eu vou escolher Pokémon evoluído? Nossa. Só no último estágio que presta? Aí eu mudei. Você falando agora, deu um detalhe na minha cabeça aqui, mas enfim. Vamos lá. Hoenn também foi difícil. O Hoenn, vou dizer que foi... Porque Hoenn também tem muitos Pokémon icônicos. Eu diria que foi menos difícil que Johto.
mas mais difícil que Kanto. Hoenn tem o meu Pokémon favorito, que é o Snorlax, então com certeza ele tá na lista. Snorlax com certeza entrou na lista. Também, outro Pokémon que, assim, ele sempre que eu posso, ele tá na minha equipe, que é o Flygon. Flygon é um Pokémon... Também acho que pelo anime, aquele rival que tinha o Flygon era interessante. Mas o Flygon tem um design muito, muito legal, mas ele não foi feita justiça a ele nessa franquia. Ele não tem nenhuma forma ainda. Vem Então, aí o Legends. Será que o Legends EA vai trazer justiça para o Flygon? Não sei. Mas é um Pokémon muito legal, muito forte se você souber treinar ele. Então entrou na minha lista também. E por último, o Breloom. Breloom porque... Nossa. Ele, assim, é um Pokémon que me marcou tanto. Porque quando eu joguei Hoenn, quando eu joguei Pokémon Emerald pela primeira vez... Ele entrou na minha equipe sem eu nem esperar. Mas foi um Pokémon que eu peguei tanto carinho por ele. Porque é um Pokémon muito forte. Quando eu jogava Emerald era um Pokémon muito forte. E ele tem um design legal, ele tem ataques bons. Então ele entrou na minha lista porque eu tenho bastante apreço por ele. E eu gostaria que talvez ele tivesse uma evolução, no fim das contas. Eu gosto bastante do design dele, mas uma evolução seria bem interessante. Mas assim, Hoenn também tem Pokémon muito legais, tipo Cacturne, enfim, o próprio Salamence, o Metagross, que são os pseudo-lendários, e tem muitos lendários, então a escolha é mais difícil. Mas Snorunt, Flygon e Breloom são as minhas escolhas. Você sabe o que eu não gosto no Breloom? Os bracinhos dele. Mas ele é um dinossaurinho. Ele é... com os bracinhos curtos, assim. Eu achei meio estranho. Eu fiquei assim... Mas ele é um Breloom Pokémon... É legal, mas não é um que me atrai, assim. Sim. Ó, minha lista, hein? Aqui eu já parti mais pra beleza. De achar o Pokémon bonito mesmo e, tipo assim, nossa, muito bonito e vai ser a minha escolha. Porque Hoenn também tem uns feios que só por Deus. Porque Shiftry pra mim não dá pra engolir muito, Huntail também não. Mas enfim, fui pela beleza aqui. Primeiro, mas ó, beleza, mas não escolhi o Milotic, tá? Por incrível que pareça. Porque eu não acho o Milotic tão bonito assim. Mas ó, escolhi Beautifly. Porque, nossa, eu acho tão bonito, assim, dos Pokémon Mariposa, apesar que vai ter outro na minha lista. Mas, assim, eu acho que dos Pokémon Mariposa, assim, Borboleta, ele é muito bonito. É muito bonito. Tipo assim, enfim, eu acho muito bonito. A May tinha o Beautifly, eu achava sempre muito legal quando usava nos concursos, os movimentos. Eu acho o design dele super bonito, acho que ele merece, assim, tá nessa lista. E Beautifly é a cara de Hoenn, né? Você pensa em Hoenn, Beautifly também vem na mente, né? Sim. Né? E ele faz parte de uma gracinha, né? Com o Whirlpool, que não sabe se vai evoluir pra Dustox. Então, assim, é sempre na surpresa. Então, eu acho interessante isso também. O meu segundo foi Gardevoir. Super popular. Icônico também na franquia, um dos Pokémon mais populares que a gente tem hoje. Mas eu já usei ela várias vezes na minha equipe. Nos remakes eu usei. Eu acho que quando eu joguei Rubi e Safira eu também usei. E usei até em Paldeia. Então, assim, Gardevoir, muito famosa. Muito bonito. Gosto bastante. E bem forte também. E o Metagross foi a minha cota de pseudo lendário. Olha só. Porque o Metagross é muito poderoso também, muito forte, muito imponente, com mega evolução. Eu usei ele no remake também. E eu acho que muito legal o Metagross. O anime também levantou muito a moral do Metagross, né? Levantou. Inclusive das duas linhas de pseudo-lendários dessa região, o Metagross é o mais privilegiado, né? Porque é o que mais apareceu no anime e o que mais ganhou destaque, né? Nossa, e a versão Shine do Metagross... Sim. É muito bonita. É muito bonita. Exatamente. Tanto que a que eu tinha no remake era aquela uma que a gente ganhava, né? O Beldum Shine que a gente ganhava. Ai, que saudades, eu lembro que eu usei legal. ele. Não, assim... O Metagross é incrível. A Mega Evolução dele eu acho meio desengonçada, assim, cheio de braço. Mas... eu acho ele muito bacana.
Muito bacana mesmo. E assim, num geral, a região de Hoenn tem Pokémon muito icônicos, sei lá, Ludicolo, Slaking, Uhum. Loudred. O Loudred também talvez seja mais icônico do que a evolução dele, o Explode, né? Mas Sim, pior que é. tem alguns Pokémon que são muito descartáveis, na minha opinião, sabia? Por exemplo, Sério, o Puzzle, Minun, o Volbeat e o Lumise, pra mim, pode jogar fora. Não faz, se não existisse, não faria. Assim, eu não acho eles feios, não acho eles chatos, não acho eles nada, mas não fede, não cheira, sabe? Não, É. pra mim não agrega. O Gulpin e o Swalot também. E assim, e a lista continua. Tipo, Hericante, Love Disc. Não agrega em nada, então... O Love diz que não evolui pra Lomomola, até hoje eu não aceito. Exatamente, tem Então... esses pontos. Assim, tem muitos Pokémon icônicos, mas é muito, muito complicado. E assim, é uma região que além de ter Pokémon muito icônicos, tipo os que a gente comentou, também tinham muitas mecânicas interessantes, né? Já começa com o inseto da região tendo essa bifurcação na evolução. O Whirlpool evolui pra Beautifly ou Dustox no final. O Castform. Exatamente, o Castform. O Shedinja, gente... Quando eu sem criativo. querer descobri como conseguir o Shedinja, eu fiquei impressionado. Então, é um Pokémon que pela mecânica dele, ele já agrega bastante. O E assim, Clamperl também tem exatamente, a evolução o Whirlpool. ramificada. O E também Feebas, que é super difícil de capturar e evolui por beleza. Sim, sim. Super diferente. Essa questão do Solrock e do Lunatone serem opostos, Angus e o Seviper serem rivais. Então, são coisas que estão muita profundidade. Tipo, o Spoink não poder parar de pular, senão ele morre. São coisas muito legais que talvez fazem falta nas regiões ultimamente, nas regiões mais recentes. Então, é uma coisa bem legal. É uma região que me surpreendeu um pouquinho. Eu gosto bastante de Hoenn, mas eu não esperava que fosse ser tão difícil de escolher. Olha só. Essa foi a mais difícil pra você? Não. A mais difícil. Não. A mais difícil foi Sinnoh. Passando para Sinnoh. Então vamos. Então vai. Sinnoh é a minha região. Não é que região que eu mais odeio, mas é a região que eu menos gosto. Não me entendam mal, não é uma região ruim, mas é a região que eu menos gosto. Mas foi a região que mais me impressionou com a dificuldade que eu tive de escolher 3 Pokémon. Que Os não meus tinha 3 que Pokémon. salvava? Não, calma. Tinham muitos que salvavam, no fim das contas. Eu fiquei impressionado por isso. Mas, tem um detalhe. Os 3 Pokémon que eu escolhi são Ambipom, Gliscor e Togekiss. São Olha 3 só. evoluções. É a mecânica Jotô. principal dessa região. Mas assim, todas as evoluções nessa região são ótimas. Ambipom, o Gliscor, o Togekiss, o Tangrowth, o Magmortar, o Weavile, o Magnezone, tipo, todas essas evoluções... Embora o Tangrowth seja meio estranho, né? O Tangrowth e o Probopass, pra mim, são os mais zoadinhos. Mas sabe que eu já usei o Tangrowth e eu gostei bastante? Assim... Não, eles são... É que eu acho que visualmente é um pouco estranho. Principalmente o Tangrowth, quando passou pro 3D, eles sofreu um pouquinho. Mas assim, todas essas evoluções de Pokémon antigos são muito boas mesmo, assim, são icônicas. O Porygon Z, gente, enfim, Sinnoh foi a região que mais me surpreendeu. Porque além dessas evoluções, acho que a gente também tem outros Pokémon bem interessantes. Mas e as suas, Danilo? Quais foram as suas escolhas? Olha, achei engraçado que os 3 que você escolheu também são evoluções de Pokémon de Jotô, né? Sim, nem tinha reparado nisso, mas no fim das contas foi isso mesmo. Olha, eu gosto muito da Pokédex de Sinnoh por conta disso também. Acho que essa Pokédex, assim, basicamente ela só evoluções, né? Se você tirar o que não é evolução ali, sobra pouca coisa. Mas ela dá um show. Tipo assim, ó, eu vou mostrar o que é fazer evoluções e pré-evoluções boas. É isso aqui. Né? Então, assim, ela impressiona muito nessa parte. Eu gosto muito disso. Mas aí, ó, quem que eu escolhi? Luxray, porque eu acho o visual do Luxray muito legal. As cores dele eu acho muito legal. E toda vez que eu jogo... É porque é acessível, né? Pegar o Shinx no começo e treinar. É um clássico, né? De Sinnoh. É um clássico, né? Tem que ter na equipe.
A equipe básica. Mas eu acho que o visual dele impressiona muito pra ser Pokémon de começo de rota. Sabe? Sim. Porque a gente tá acostumado com Pokémon de começo de rota, que é mais basiquinho. Tipo, é mais simples. E eu acho que o Luxray não, ele tem uma imponência que, tipo, nossa, eu acho muito legal. Então, assim, escolhi ele. Segundo, a pedido do nosso amigo Lucas, escolhi Lucario. Escolhi. Ó, você já Que percebeu que eu vendido. sou meio... Nossa, você já percebeu que eu sou meio modinha, né? Pra escolher a lista dos Sim, Pokémon. tô vendo. Mas, ó, Eu Lucario é aqui muito quebrando legal também. paradigmas e você na mesmice, Daniel. Eu Que indo na decepção, mesmice. hein? Não acredito. Poxa, mas o Lucario é muito legal, ele é muito icônico. E ganhou a Mega Evolução, ficou mais legal ainda. E jornadas e tudo e tal. Pô, Vinícius, tava lá torcendo pelo Ash. Então, assim, fiquei em dúvida. Eu gosto muito do Garchomp também, mas não escolhi ele porque eu acho que visualmente ele é meio estranho. Sim. É, mas a ideia é legal. E o terceiro foi o Electivire, que aqui entra na minha cota de evolução. Porque pra mim o Electivire é também uma evolução perfeita. É tipo assim, ele é muito legal, com aquelas 2 fios elétricos saindo de trás, assim. Isso é muito usado no anime, quando tem o Electivire em cena. Pô, o Pulse, o Electivire contra o Infernape na final da Liga Sinnoh. Então, ele é muito marcante. Pra mim, o Electivire é nossa, é visualmente muito legal. Mas é como você falou, é difícil escolher um aqui. Porque são vários legais. São vários, assim. A gente Eu tem acho muita que coisa Paldea boa. faz um pouco disso de Sinnoh, mas Sinnoh faz muito melhor. Sinnoh faz muito um bem. monte. E assim, os Pokémon, assim, eu não tenho muita afeição pelos Pokémon que são da região mesmo, que não tem relação com outros Pokémon das outras regiões, sabe? Eu acho que tem alguns Pokémon que eu não ligaria muito, mas tipo, Spiritomb é um Pokémon que tem uma mecânica, tipo um tema muito legal, que é uma coisa muito conceito, bem... né? Um conceito bem legal. Snover também, na época que eu tava jogando Sinnoh, eu achava o Snover icônico também. Mas com o tempo eu fui desapegando. E eu acho que a gente tem um dos Pokémon mais importantes nessa região, mais importantes da franquia inteira, que é o Rotom. Que passou a ser importante de um tempo pra cá. Nossa, Que ele tem uma muito. mecânica fenomenal também e passou a ser muito importante desde a Alola. Então, assim, Sinnoh, por mais que seja uma região ruim no fim das contas, é uma Pokédex muito boa. Sim, nossa, Rotom, verdade. Hoje tudo que precisa deixar, que é inanimado e precisa deixar meio animado, a gente põe um Rotom nele e fica tudo bem. Isso, ele é muito versátil mesmo. É, sim, Mas faz muito enfim. sentido. Esse nome impressionou. Eu não tava esperando. Bom, Vamos para o o Nova? Nova agora. O Nova. O Nova foi uma das primeiras regiões que eu joguei. Acho que a primeira região foi Johto, a segunda foi o Nova. Então, gosto muito de o Nova. Acho que é uma Pokédex que me marcou bastante. Por mais que ela seja uma Pokédex que tenha muitos paralelos com a região de Kanto, a gente tem quase equivalentes para a região de Kanto, a gente tem em Unova. Eu escolhi 3 Pokémon. E assim, foi também um pouco difícil de escolher, porque eu acho que tem Pokémon muito icônicos na região de Unova. Mas as minhas escolhas foram Scolipede, que eu acho que ele tem um design muito interessante. Eu usei ele quando eu tava jogando. Eu usei ele nas duas vezes que eu joguei. Na vez que eu joguei o Black. Não, o White no caso. Na vez que eu joguei o White e na vez que eu joguei Black 2. Eu usei Scolipede nas duas vezes, então me marcou bastante. O Darmanitan, principalmente o Darmanitan no modo padrão, porque eu acho que o modo Zen dele me traumatizou, porque na época eu não sabia como colocava ele no modo Zen, não entendia muito o conceito de modo Zen, então me traumatizou um pouco, mas o modo padrão eu acho ele um design bem da hora. E o Cofagrigus, que assim, é um Pokémon muito bem pensado, é um Pokémon um design muito legal, muito interessante, tem uma história de Pokédex muito legal, então foi a minha escolha. Porém, tenho um adendo aqui. Um adendo. Porque eu fiquei muito em dúvida. E eu queria ter colocado o Chandelure na lista. Porque o Chandelure é um Pokémon que eu uso em toda a região que eu tenho a chance. Que eu acho que também é um Pokémon com um design muito da hora. É um Pokémon muito, muito bem pensado. A linha evolutiva do Chandelure é muito legal.
Mas enfim. Mas a minha lista oficial é escolher Pidgey, Darmanitan e Cofagrigus. Olha, o Nova também foi um dos primeiros jogos, assim, primeiras gerações que eu joguei. E na época era muito criticado, né, Pokédex? Sim. Por muito tempo, assim. Hoje em dia ela já tá virando cult. Mas assim, foi sempre muito criticado. E eu acho que hoje, quando eu olho pra trás e analiso a Pokédex, tem muito Pokémon legal lá. Né? Tem os estranhos, tem as cópias de canto, mas tem muito Pokémon, assim, bem inovador. Como esses que você falou, né? Ó, eu escolhi o Chandelure, porque eu acho que o visual dele é muito incrível, muito legal. Eu concordo. Escolhi ele. Escolhi o Crocodile, porque, assim, por anos e anos foi e é considerado meu Pokémon favorito. Acho o design dele sensacional. Acho muito legal, assim, crocodilão, assim, a cor dele é uma das minhas cores favoritas. Então, roxo, magenta, assim, nesse tom é o que eu mais gosto. Então, gosto muito do Crocodile, da linha evolutiva dele como um todo. E o Crocodile eu sempre uso também porque tem o deserto, né? Antes de Castilha, então é fácil você pegar um Sandile e usar ele. Sim, treinando ele. Queria falar mais alguma coisa? Pode falar. Não. É só isso mesmo. Tá. Treinando Sandile. Ó, e o terceiro Pokémon que eu escolhi foi o Zebstrika. Porque eu lembro, assim, ficou muito marcante, porque a zebra, o animal zebra, é um animal que eu acho muito bonito. E eu lembro que quando foi anunciado o Zebstrika, eu achei, assim, sensacional ter um Pokémon baseado numa zebra. Sabe? Porque, tipo, é muito parecido, assim, só colocar num raiozinho, assim, não é muito diferente. Tipo, é bem próximo. Mas é uma zebra elétrica. É muito legal isso. Eu então, tenho um pouco de são... aflição do Zebstrika, não sei porquê. Sério? A Blitz eu acho da hora, mas Zebstrika, eu não sei, tem um pouco de... Por exemplo, e assim, não é que eu não gosto, mas eu não sei, não me afeiçoa. Zebstrika, o Boldor também não me afeiçoa tanto. O Boldor é meio estranho. Excadrill também não me afeiçoa tanto. Mas assim, é uma Pokédex muito boa no fim das contas, né? Até os macaquinhos que são muito odiados, eu acho que no fim das contas são bons, sabia? A primeira... estágio básico até que vai, mas as evoluções... eu não gosto, acho muito feio. Acho que não combina. Não sei, é um estranhamento, assim. Tá no Vale da Estranheza pra mim. Tá no Vale da Estranheza. Nossa, não. Tá no Vale da Estranheza. Pokémon Vale da Estranheza, são esses três. Sim. Mas fiquei em dúvida... Essa é bem complexa. Fiquei em dúvida entre talvez escolher Volcarona, que também é muito legal. Sim. O Galur, que tem um design muito bacana também. Tem um design muito bom, o Golurk, e o anime, lá em Jornadas, ele me deu outra visão do Golurk. Eu sempre gostei do Golurk também, ele quase entrou na minha lista, mas depois de Jornadas ele me deu outra visão. Sabe aquela cena que ele vira um canhão? Eu nunca imaginei que ele pudesse virar um canhão, né? Achei bem interessante. Sim, e assim, não, é muito bacana mesmo. Além do a gente colocou essa regra sem colocar essa regra, mas tipo de lendários, eu acho que o Reshiram e o Zekrom são muito interessantes também. Acho que eles têm um design muito bom. Acho que eles têm potencial. Inclusive, meu irmãozinho de 3 anos, ele ganhou um bonequinho do Reshiram e ele veio perguntar pra mim qual era esse Pokémon, né? Porque daí eu sou referência no quesito Pokémon na minha família, né? E daí eu expliquei pra ele que era o Reshiram, mostrei foto e tal. Agora, você acredita que ele anda pra cima e pra baixo com o bonequinho do Reshiram e fica falando, olha, esse Pokémon, ele aparece pra todo mundo e fala, nossa, olha, esse Pokémon é lendário. Meu irmão falou que esse Pokémon é lendário, ele é super forte. Então, é um Pokémon que agrada todas as faixas etárias. Legal, bacana. Mas, enfim. E tem a mecânica da fusão com o Kyurem, então, super legal. Vamos lá pra Kalos então, hein? Kalos, nossa. Kalos, Pokédex enxuta. Enxuta. E aqui também foi meio complicado, mas não por ter muitas coisas boas. Assim, eu gosto bastante de Kalos, um dos jogos que eu mais aproveitei. Mas pela Pokédex ser mais enxuta,
tem menos coisas interessantes, eu acho. Acho que são menos possibilidades de ter coisas interessantes. Mas as minhas escolhas finais foram Heliolisk, que é um Pokémon que eu gosto bastante, porque eu usei ele inclusive no competitivo. Usava um Rain Dance e um Dry Skin, ele ficava recuperando vida, então eu achava icônico. Achava muito legal. Então a Heliolisk é um Pokémon bem interessante. Ele tem um design bem legal, ele vira uma antena parabólica, então é legal. Trevenant, não podia faltar, né? Porque um dos melhores Pokémon fantasma da franquia inteira. Fiquei na dúvida no Trevenant. E Noivern. Mas assim, eu fiquei em dúvida entre o Noivern e o Klefki. Porque assim, o Klefki, por mais que ele seja um Pokémon objeto, eu acho que ele é um Pokémon tão bem pensado, no fim das contas. E principalmente depois daquele curta, sabe? Que ele abre assim, abre a portinha e tal. Então, o Klefki é um Pokémon que tem um design muito simples, mas muito bem executado. Mas no fim das contas, eu escolhi o Heliolisk, o Trevenant e o Noivern. Essas foram minhas escolhas finais. Legal. E o Klefki, ele é meio esquecido, né? Sim. Você não acha? Tipo, não é, por exemplo, não é um Pokémon que aparece tanto no anime, assim... tem destaque. Tem Pokémon mais tem um conceito, né? Mas ele é bem E tem um conceito super legal. Sim. É muito bacana. Eu gosto bastante dele. A partir de Kalos, pra mim foi mais difícil escolher. Caramba. Eu não sei se também pelo tempo, igual você falou, tipo, Canto a gente já tá, tipo, desde sempre, talvez seja mais fácil. A partir de Kalos eu comecei a ter mais dificuldade de escolher esses Pokémon que são marcantes, sabe? Tipo assim, nossa, esse Pokémon é muito icônico, nossa, ele é muito legal. Não sei se os Pokémon dessa geração, tipo assim, como se eles não tivessem alcançado esse status ainda. Sim. De ser icônico e, tipo, tá em qualquer lista. Igual um Lucario da vida. Comecei a sentir mais dificuldade a partir daqui. Mas, aí o que eu escolhi? Escolhi a Vivillon. Imaginei porque que você escolheu a Vivillon. Vai na mesma linha do Beautifly, mais ou menos, porque é um Pokémon muito bonito. E, tem 300 mil formas, variantes ao redor do mundo. E tem umas Vivillon que são muito lindas, muito lindas. A de neve, a marinho, são, assim, sensacionais. Tiveram que pensar no Pokémon, 300 mil formas diferentes pra ele. Mas e sabe todas que isso belíssimas. Foi um dos quesitos do porquê ele também não entrou na minha lista? Sério? Porque sim, não entrou? Exatamente, porque não entrou. Porque eu não consegui me afeiçoar tanto ao Vivillon, porque eu só tive acesso, basicamente, a uma ou duas, no máximo, formas. Então, eu fiquei meio traumatizado com essa questão de não ter acesso às outras formas. Tanto que na época que eu jogava XY, eu achava que a nossa forma regional era mais horrorosa. Era mais horrorosa. Eu tinha traumas com a Vivillon. Por isso que ela não entrou no meu ranking. Mas, era super legal você ficar no Wonder Trade mandando Scatterbug e recebendo Scatterbug de outros países e evoluindo pra descobrir qual o Vivillon era. Sim, mas... Eu ficava fazendo isso. Mas olha, eu não cheguei a completar a Pokédex de Vivillon só agora, assim, com Pokémon GO, que veio tudo, com Scarlet e Violet que eu completei. Sim, mas antes não. Mas tipo, tem uma que é formato de Pokébola, que era super exclusiva. Nossa, essa aí eu lembro que dava briga na época. Nossa, quem lembra na época de XY que... Eu não lembro se foi distribuída, mas nossa, eu lembro que dava muita encrenca. Sim, foi distribuída, exclusiva. Todo mundo queria ela. Deve ter rolado até estelionato com essa Vivillon, porque era muito difícil de você conseguir. Sim, eram duas exclusivas, né? Mas a verde foi a que se tornou padrão de Paldea. Então aqui era exclusiva em Kalos, é a padrão de Paldea. E aí só essa daí que hoje ela, tipo assim, quem conseguiu naquela época conseguiu. Quem não conseguiu nunca mais conseguiu, entendeu? Até hoje. Pois é. Então, assim, muito legal. E tipo assim, nossa, no Snap tem uma quest pra você juntar todas. Muito bonita. E aí todas elas aparecem juntas no mapa. Enfim, gosto bastante. O segundo Pokémon foi o Aegislash. Porque também um conceito muito legal. É um Pokémon espada, e ele tem um escudo. Tipo, duas formas ainda. Eu achei, assim, muito legal também. Sim.
aerodinâmica dele, tipo, é muito, muito bacana. E o terceiro Pokémon, eu fiquei em dúvida. E olha só, aqui foi onde eu rompi o tabu de escolher só evolução. Escolhi o Amaura. Porque é um Pokémon dragãozinho, dinossaurozinho ali, e ele é tão bonitinho, mas tão bonitinho. Eu não escolhi o Aurorus porque eu acho que visualmente a Amaura é ainda mais bonita que o Aurorus. Sim. E assim, eu gosto Concordo. bastante do Tyrant e do Tyrantrum também, porque eu gosto desse Pokémon imponente assim. Mas o Tyrantrum, acho que visualmente ele ainda não ganha. Assim, porque eu olhei muito a questão de visual. Por exemplo, eu não escolhi o Noivern, porque eu acho que visualmente ele não é tão bonito. Apesar de gostar dele, entendeu? Foi um dos Pokémon que eu fiquei assim, não vou escolher, não escolhi. Sim. Aí eu acabei escolhendo a Maura porque eu acho que visualmente é um Pokémon muito bonito. Foi só por isso. Tipo, a ideia dela, da Aurora Boreal, da evolução, tipo... Só que foi mal sensacional executado também. no fim das contas, eu acho, sabia? O Aurorus ter essa ligação com a Aurora Boreal, mas no fim das contas não tem. Eu acho que o sprite não dá muito... Não, no jogo não favorece em nada, né? Sim, não Nas favorece outras nada. mídias que ele apareceu, teve essa relação. Tipo, Sim, no sim. Snap, por exemplo, no anime. Mas assim, tirando, no jogo mesmo é irrelevante. Sim, Mas Infelizmente. enfim, acho que no geral, Kalos me decepcionou bastante no fim das contas. Porque Você sabe tem que bastante eu gostava... Pokémon de Kalos que eu não gosto. Tipo, o Diggersby eu não gosto. É um Pokémon de rota inicial Bem ali, feinho, tipo, né? evoluindo do Bunnelby, não gosto. Acho bem feinho. Talonflame é até aceitável, eu gosto do Talonflame. Furfrou, Nossa, Furfrou eu acho tão sem graça. Ele teria uma mecânica interessante, mas eu acho ele tão sem graça no fim das contas. E assim... Ai, gente, não pode falar da Furfrou, senão vai aparecer os defensores dos direitos animais. Que, ó, já Exatamente. deu polêmica esse Já deu Furfrou, polêmica. tudo que tinha que dar. Luísa Mel, alô Luísa Mel. Mas enfim, eu acho que, por exemplo, o Inkay é bem icônico porque eu acho que a forma de evoluir ele é sim. bem interessante. Mas assim, Uhum. tem dois Pokémon na região de Kalos que eu tenho aversão. Não gosto de jeito nenhum. O Barnacle e a evolução dele, o Barnacle. Nossa, Por mim, tá, nem ó, existia esse Pokémon. Se eu pudesse pagar top pra Pokémon mais Company- feio do mundo. Exato, nossa. Se eu pudesse pagar Nossa, pro não- Pokémon Company, não existia esses Pokémon. Mas tem o Pokémon que eu mais odeio, assim. Nem o anime conseguiu me tirar Meu Deus. esse asco que eu tenho dele, que é o Hawlucha. Eu não sei porquê. eu não gosto do Hawlucha de jeito nenhum. Meu Deus do céu. Que Pokémon... Nossa, esse Pokémon me dá aflição. Olha, sinceramente. Assim, na época... Inclusive, nem a Pokémon Company gosta mais dele. Porque na época... Lembra que tinha um ataque que ele tinha 2 tipos? Não lembro qual ataque O que Flying era. Press. Flying Press, que era lutador e voador, né? Uhum. A Pokémon Company simplesmente abandonou essa ideia. Tentou emplacar com o Hawlucha. Hawlucha flopou, não deu em Não nada. vendeu. Abandonaram, porque é um Pokémon insuportável. Ai, não sei, eu tenho uma aflição nada justificada do Hawlucha. Não gosto do Hawlucha. Mas enfim, Olha, essas são minhas opiniões polêmicas sobre Kalos. olha, a região de Kalos, ela é enxuta, a Dex é enxuta e tem umas pérolas que, olha, o Binacle, o Barbaracle, não dá, só por Deus, assim, não sei o que... Ah, o conceito disso e daquilo... Não, desculpa. E assim, outros dois que eu não gosto do visual, o Slurpuff e a Aromatice. Nossa, Aromatice eu acho muito feio, muito feio. O Swirlix e o Spritz eu acho bonito, mas as evoluções... Não dá. Acho muito feio. Mas enfim, né? E assim, eu gostava da Pokédex de Caos. Não sei, aí hoje parece que eu mudei um pouco minha opinião. Nesse episódio. Mas vamos lá. Alola. Vamos lá para a região de Alola, que também tem uma Dex enxuta, hein? A Lola também foi bem difícil pra mim, viu? E assim, porque também não tem muita coisa muito interessante em Alola. E assim, eu não queria ser aquele modinha que ia escolher Mimikyu, que ia escolher Type Null. Então, tentei Nossa, eu inovar. não escolhi eles. Eu Tentei também. inovar e quebrar paradigmas.
De Alola, eu escolhi o Palo Sand, que eu acho que é uma ideia muito legal. Tem um castelinho de areia que que tá sendo possuído, então eu acho que é uma ideia bem interessante. Komala, que eu acho que o Komala é um dos últimos fiquei na Pokémon. dúvida. É um dos últimos Komala. Pokémon que a gente teve que tem cara de Pokémon das primeiras gerações, sabia? Acho que o Komala é um Pokémon muito cara de Pokémon mesmo, sabe? Porque o design dele me lembra muito a franquia. Se fosse, sei lá, eu não tivesse conhecimento nenhum de Pokémon e eu visse o Komala, eu ia falar, nossa, com certeza esse bicho aí é um Pokémon. Que eu acho que o Komala tem essa cara. E por último eu escolhi o Salazzle, que eu acho que é bem interessante, é um design bem legal. O Salandit é bem da hora e o Salazzle é ainda melhor. Mas assim, a gente tem muitos Pokémon bem interessantes mesmo, tipo o Minior e etc. Acho que tem alguns Pokémon interessantes em Alola, né? Tem bastante coisa que não faz muito, não agrega muito, mas essas foram as minhas escolhas. Palo Sand, Komala e Salazzle. A minha crítica pra região de Alola, já falei, né, no nosso episódio de legado de Alola. Que a Pokédex, além de ser limitada, os Pokémon não evoluem. Então eu acho isso muito sem graça. O Komala podia muito bem ter uma evolução mesmo, acho que agregaria bastante. Não, metade da Dex de Alola não tem evolução. Então, assim, os conceitos são legais, igual você falou. Mimikyu, Minior, Komala, o Drampa, por exemplo, são Pokémon que têm conceitos legais, mas, enfim, acho que, sei lá. O Salazzle não me atrai tanto visual, por isso que eu não escolhi ele. Os 3 que eu escolhi foram o Lycanroc Meia-Noite, porque eu acho que é a melhor versão que tem no Lycanroc. Acho a mais legal. Eu acho que eu gosto dele pela cor. Sim. Também, assim como eu gosto do Crocodile. Então a cor dele me chama a atenção, assim. E quando ele fica meio encapetado no anime, achava muito legal. Então, assim, Lycanroc Meia-Noite é o mais legal dos 3. O segundo, na verdade eu fiquei na dúvida nos 3 aqui. Mas ó, o segundo eu escolhi o Golisopod. Mas o Golisopod foi mais pela estranheza. Foi o visual, mas com uma estranheza junto. Porque o Golisopod é um Pokémon estranho. Muito estranho. Mas, putz, eu pensei assim, nossa, a pessoa que desenhou ele, pô, ela teve uma ideia super legal. Entendeu? Então, tipo assim, é um Pokémon estranho porque o pezinho dele não faz sentido com o tamanho do corpo. Mas ao mesmo tempo... Não é? Parece que ele vai tombar a qualquer momento. Faz sentido. Mas ao mesmo tempo fala assim, putz, é um design muito diferente e muito legal. Então eu escolhi ele por conta disso. E o Mudsdale. Escolhi o Mudsdale porque é um Pokémon cavalo e tipo assim, na mesma linha do Zebstrike, você olha pra ele e fala assim, putz, é um cavalo mesmo. Mas aí visualmente ele é muito interessante, sabe? O design dele, assim, tipo, é um cavalo super legal, assim, é bem bonito desenhado. Então, assim, visualmente eu acho ele bem interessante. Mas, por exemplo, fiquei em dúvida aqui também entre o Golisopod e a Araquanid. Porque eu acho que também a Araquanid tem um visual muito louco. Assim, muito interessante. Tipo, que é estranho, mas ao mesmo tempo é legal. E quando eu descobri que existem aranhas que fazem exatamente aquilo, tipo, consegue viver debaixo da água com um negócio na cabeça. Tipo, é muito legal ter um Pokémon que faz isso. E eu acho que, no geral, a Dex de Alola tem essa questão de... É estranho, mas é legal. Acho que, assim, num geral mesmo. Tipo, Pyukumuku. Pyukumuku é um Pokémon muito da hora. Mas só que ele é aquele estranheza, sabe? Ele ganha na estranheza. Ele dá a volta completa. Sim, o Drampa eu acho muito estranho. Ao mesmo tempo que ele é estranho, ele é legal. Sim, eu acho que tá muito atrelado às Ultra Beasts, no fim das contas. Porque as Ultra Beasts, assim, são muito estranhas. Assim, elas são estranhas no nível de serem incômodos até. Mas os Pokémon dessa região eles dão a volta completa. Eles passaram dessa estranheza incômoda. Eles ficam estranhos, mas palatáveis no final das contas. Então, por exemplo, o Wishiwashi. O Wishiwashi é um Pokémon muito simples, mas ele tem uma mecânica bem interessante. Daí, tipo, ele dá a volta completa na estranheza. Então, é uma região que tem essas peculiaridades.
Eu acabei não considerando também os Paradoxos e as Ultra Beasts pra escolher aqui. Ah, não, sim. Mas eu também não realmente. considerei. Mas as Ultra Beasts têm um visual muito louco e muito legal. Tipo, o Blacephalon é bem. Nada a ver, legal. Tipo, um palhaço explodindo a cabeça. Sim. Mas enfim, vamos lá. Vamos agora então para Galar. Ó, agora tudo aqui tá Galar. recente na cabeça, hein? Não, recente, mas não tão recente, né? Que se você for colocar na ponta do lápis, faz muito tempo que foi lançado o Galar, né? Pô, Como pode? 2019, né? É tão longe assim, só 5 anos. Nossa, só 5 anos. Uma criança de 5 anos, imagina. Mas enfim, Galar também. Galar eu gosto bastante dos iniciais também. Eu acho que tem um Pokémon bem interessantes. Tanto que os Pokémon que se destacam na região de Galar são os que continuaram nas outras regiões. O que a Pokémon Company descartou realmente não era interessante. Então, a minha escolha... Lembrando que eu tentei evitar todos os pseudo-lendários. Tentei evitar ao máximo os pseudo-lendários. Mas só que, infelizmente, não consigo... Não sei se... a gente não considera ele pseudo-lendário. Começando com o Duradulon. Não sei se as pessoas consideram ele pseudo-lendário, porque eu considero o Dragapult o pseudo-lendário dessa região. Mas Dragapult, Duraludon não é. Ah, então, beleza. Porque, tipo assim, uma das características que a gente usa pra definir o pseudo-lendário é que ele tem a linha evolutiva, né, completa. O Duraludon agora só tem evolução, mas enfim. A primeira escolha foi Duraludon, porque eu acho que ele tem um design bem legal. Ele também tem essa questão da estranheza, ele é bem estranho. Mas ele é bem causa interessante. muita estranheza. Muita estranheza. O Toxtricity, que é um... Ele tem duas formas, é bem legal, mas o maior problema dele é esse nome dele. Meu Deus do céu, é um trava-língua. Muito complicado, mas acho que ele tem uma... não diria uma mecânica, mas tipo um backstory bem legal. Tipo, de ser o baixo e a guitarra e tal. Acho que é bem da hora essas duas formas. E evolui pela Nature. Sim, evolui pela Nature. E o Tox evolui pela Nature, tipo, bem diferente. É uma mecânica bem furreca, mas é uma mecânica, no fim das contas, até que interessante, né? Vamos ser bem sinceros. Poderia ser melhor, mas é interessante. E, no fim, eu escolhi o Snom, porque eu acho que é um Pokémon inseto muito interessante. Eu não gosto muito do Frosmoth, mas eu gosto bastante do Snom. Acho que é um Pokémonzinho muito simples, muito bonitinho, e que... assim, gosto muito dele por ele ser inseto, gelo, ele é muito fraquinho, mas é um Pokémon que tem a sua dignidade no fim das contas. Então essas foram as minhas escolhas. Olha só. Eu escolhi o Frosmoth. Duraludon e Snom. Eu acho que o Frosmoth, ele tem muito... Me lembra muito a líder de ginásio que usa ele, sabe? Então não consegui desassociar. Sim. Eu acho ele muito bonito. Eu acho que vai na mesma linha. Ó, eu tomei aqui os Pokémon borboleta na minha lista, você percebeu, né? Vivillon, Beautifly, Frosmoth. Tipo, é muito bonito. Eu acho ele muito bonito. Então, assim... E eu lembro também ele no Snap. Porque, ó, o Snap, ele dá... Esse jogo te dá outra visão dos Pokémon. Então, assim, muito bonito. Eu acabei escolhendo ele na lista. Nossa, joguei muito. Ó, e aqui eu também quebrei o tabu e escolhi o Wooloo. Porque eu acho o Wooloo tão fofinho, assim, com visual simples. Igual você fala, assim, você falou do Comado, tem um visual simples, assim, que não precisa de um monte de apetrecho, não precisa de um monte de coisa. O Wooloo é uma ovelha. Ponto final. Assim, você bate o olho e fala assim, nossa, é uma ovelha. Ó, desenharam uma ovelha aqui. É muito bonito. É simples e bonito. Sabe o que é engraçado? Você falou desse negócio, é uma ovelha, e daí você bate o olho e fala, é um Pokémon ovelha. Só que a Pokémon Company às vezes pesa na mão desse negócio de, é um animal, é um animal que existe no mundo real, mas é um Pokémon. Porque eu aceito até o Ulu, mas eu desenho uma linha, eu defino um limite no Flamigo. Flamigo Flamigo daí já é demais. Já é demais, né? Pô, tirar um N aqui, né? Pô, aí não dá, né? Sim, mas o Ulu eu sei. Não. Tá bom. Ó, e o terceiro foi Alcremie. Por ser fofinho também e, tipo, poxa, é um Pokémon docinho ali. Um cremezinho. Pra mim, a mesma relação com o Vivillon.
Tem muitas Então, formas, não vi nem mas- metade dessas formas, então pra mim, ó, esqueça que existe. Então, mas aqui pesaram a mão, né? Eu acho que aqui pesaram a mão. Não Pois é, precisava ter muito 60. pesaram a mão. Não precisava ter 63 formas diferentes. É exagero, Então, né? é exagero. Não. Ah, se você vira de um lado, você vira rápido, você vira devagar, pra direita, pra esquerda, pra cima e pra baixo, de dia, de noite. Não, aí já não precisava tanta coisa. Mas assim, eu gosto muito do visual da Alcremie, assim, acho legal. Mas acho exagerado também ter tantas formas. Eu nunca consegui juntar. Tava até tentando, né, Vinícius? Falei pra você que eu tava tentando juntar Sim, todas as sim. coisas lá. Mas não evoluí ainda, não sei o que tá faltando. Depois eu parei de jogar pra estudar. Não voltei mais. Ah, e também tá lá, é num dos doideira meus querer todas as objetivos. formas de Alcremie. Ah, eu não É concordo que você com entra isso. no home e sua Pokédex Não, Universal mas fica é lá muito marcando que você não exagero. tem. É muito exagero. Não. Então, Não, é Quem isso. tem todas as formas de Alcremie é uma pessoa que não tem vida. Mas enfim, eu acho que o balanço geral de Galar é bom, não é 100% satisfatório, mas é bom. A gente tem Applin, Flapple, Appleton, são um Pokémon bem legal. O Cramorant é um Eu Pokémon. gosto. O Cramorant é um. Assim, tem uma. uma historinha Esse bem é Vale da legal. Estranheza também pra mim. É vale da Aí o Cramorant estranheza, é muito mas estranho. acho que no fim das contas, não sei. Sinistee e Poltergeist também são bem legais. O Phalanx também são legais. Só que daí tem o Stonejourner e o Ice Kill, que eu Então. acho que são Pokémon legais, porém com ressalvas. Eles são. Eu pensei em escolher o estranhos. Stonejourner. Jura? Olha, sim, eu pensei porque eu acho ele bem legalzinho, assim, apesar de ser meio esquecido. E o Ice Cube, ele tem essa lógica de quebrar o gelo, mas eu acho que quando quebra... Eu acho que com o gelo ele fica estranho, sem o gelo ele fica mais estranho. E eu Sim, fiquei, é. putz, então não salva muita coisa. Acho Sim. que visualmente podia ser um pouco mais interessante Sim. a cabeça dele. É. E aí, E pra mim continuando, não a gente- evoluir já fico com o pé atrás também. É que eu não vejo como ele poderia evoluir, né? Mas. Teve alguma coisa, acho que não sei se foi no anime que ele vai flutuando. Foi no anime que a gente teve episódio que ele ia flutuando? Sim, Já- um filler. Mudou a minha opinião Nada. sobre ele. Mas Pô, enfim, como poderia evoluir? Fizeram um Piplup virar um Empoleon, sabe? Um Empoleon super legal. mas eu Dá acho que pra a fazer um Skill- pinguim legal também aqui. mas o Skull é aquele negócio de bobinho. Acho que ele salva por isso. Mas enfim. É um Pokémon que não faria de falta se não Hisui? existisse. De Hisui. Ó, de Hisui, a gente combinou de escolher só um, porque tem meia dúzia de Pokémon novo em Hisui. Sim. Então a gente falou assim, vamos escolher um. Diga aí qual é o seu fave. Rhydeer. Não sei, não conseguiria muito, ir Também. muito além disso. É. Também escolhi ele, o Cliva, Weird. não sei. Ursaluna, eu acho o Ursaluna. Não. Assim, depois que eu expliquei pro Danilo que as sobrancelhas do Ursaluna formavam a lua, a cabeça do Ursaluna formava a lua. Porque assim, o Ursaluna tem aquela testa amarela. E tem as duas sobrancelhas que são as nuvens. Então, era uma lua. E eu fiquei pensando, nossa, realmente esse Pokémon é muito feio. Porque ele tem um sentido nesse design dele, mas um sentido muito nada a ver. Então, não escolhi Mas eu o achei Ursaluna. justo o Ursaring ganhar uma evolução. Por Achei quê? justo. Achou justo? Ah, Achei- porque achei tem você que falou tinha achado completar. injusto. Não, achei justo completar a evolução. É. Os 3 estágios. E assim, eu escolhi o Rhydeer porque ele é uma evolução interessante pro Stuntler, beleza, achei legal, é uma evolução que faz sentido. E os outros, e também foi por eliminação, porque os outros são muito feios, todos eles. Overquill. Nossa, o Overquill horroroso, o Sneasler também, o Sneasler horroroso, até o Enamorus, eu acho que a forma... A forma do Enamorus, a terrestre, não, como que é a Therian. tradução de Therian? Mas enfim, a forma da Encarnado. tartaruga do Enamorus, exatamente, a forma encarnada do Enamorus é horrorosa. Parece aquela tartaruga que morde a gente, não gostei. É bem zoadinho. Não levo em consideração. E as formas de Hisui são mais interessantes do que os Pokémon de Hisui, eu acho, no fim das contas, mas a gente não tinha escolhido formas de Hisui, então passei pra frente. Ah, não, mas o Weird é o mais bonitão, né? Ele é bonito, Sim, assim. é. Um Pokémon que você fala, putz, legal, hein?
Dá pra fazer um Legal. ranking dentro de Hisui. Eu acho que o Rhyhorn seria em primeiro, Cleaver em segundo. Talvez daí já começa, porque o Nossa, eu acho Ursaluna que o em Ursaluna terceiro. fica em segundo. Ah, não, acho que o Cleaver fica em segundo, porque eu acho que esse negócio de ele ter machados na mão assim, não é aquelas coisas, mas também não é desinteressante, né? Então, É que eu achei assim, que o Cleaver e o Sneasler, é meio que eles não somam tanto, assim, tipo, o Cleaver ainda mais, porque evolui do Scyther que, tipo, já tem evolução. Putz, eu tinha que ter escolhido o Scizor em Johto, porque eu gosto muito do visual do Scizor. Acho que eu até colocaria o Scizor no lugar do Steelix, por causa da cor dele também. Então, Meu tipo Deus. assim, pô, o Scyther já tinha uma evolução legal. Cleaver meio que chega na família assim, tipo, oi, beleza. Agora, o Stuntler não tinha evolução, entendeu? Aí, tipo, o Urdir é super legal. mas acho que o Stuntler Ursaluna merecia uma também. pré-evolução, sabia? Merecia, né? Também Sim. acho. O Rhyhorn foi interessante ele existir, mas eu acho que o Stuntler merecia uma pré-evolução. Só é difícil de falar o nome dele, eu acho. Wardir. Sim. Tem bastante Pokémon. Parece meio caipira. Toxtricity também já gastei toda a minha adicção em Toxtricity. Bom, então vamos para a última das últimas. Ó, essa é recente, essa é atual. Essa é atual, hein? Vamos lá. A gente ainda Paldeia, tá formando nossa opinião. Mas mentira, Paldeia tem bastante lixo, hein? Não. já começa Coitado, detonando. eu gosto da deck de Nossa. Paldeia. Nacli é horrível. Naclistack é pior ainda. Garnáculo é pior ainda. Horrível. Watrel e Kilowatrel, horrível também. Mastiff e Mabostiff também, pokémons horrorosos. Ai, Escovilha. Nossa, seria interessante. É interessante essa combinação de tipos, mas muito ruim também, porque o Escovilha é muito feio. É aquela Pokémon que é uma pimenta verde e uma pimenta vermelha. Não faz sentido. Finizen é só um golfinho feio. Enfim. Tem coisas boas. Nossa, feio. Tem coisas boas. E as minhas escolhas são Bellybolt, que quando ele foi anunciado, eu lembro que foi bem interessante. Porque a gente não sabe onde é a cara dele, a gente não sabe onde é o olho dele, então é um Pokémon bem legal, acho um Pokémon bem interessante. O Grafaiai também é um Pokémon bem legal, que tem uma história bem legal, né? Que quando ele foi anunciado também foi bem interessante. E no fim das contas eu escolhi, minha última posição eu escolhi o Rabsca, porque é um Pokémon que ele não O Rabsca? Sim, ele não é tão, assim, eu acho que o modelo 3D dele faz muito bem pra ele, o modelo 3D dele, sabia? Eu acho que nos jogos ele tá bem bonito. Acho que foi um Pokémon que foi pensado no 3D, não foi um Pokémon que foi pensado no 2D Entendi. e transportado pra 3D. Então acho que o Rabsca é bem interessante. E ele é bem interessante, inclusive, no competitivo. Então é um Pokémon bem legal. Gosto bastante. A hora que você falou, eu pensei no Rellor, porque, gente, o que fizeram com a cara do Rellor? Realmente o Rellor Poxa, não podia ter feito um rostinho diferente? Não, mas o Rabsca segurando aquela bola, e aquela bola meio que uma bola psíquica, com uma né? alma, assim, com uma aura. Então eu acho bem legal. Sim, é verdade. Mas eu vou falar uma coisa, eu fiquei em dúvida entre o Rabsca e o Seititan. Seititan, que é a baleia de gelo, então fiquei meio dividido. Sim. Nossa, tava até vendo aqui o Rabsca, a Pokédex. Sim. Pensa-se que o verdadeiro corpo deste Pokémon está, na verdade, dentro da bola. Olha lá, tá vendo? É uma coisa Ai, bem que legal, loucura. tem uma história bem legal. Ó, os meus foram... Eu gosto bastante eu já tenho até um palpite, sabia? Mas pode falar. Palpite qual você vai Não, escolher. fala pela experiência. Pela experiência aqui do... Tinkaton vai estar na sua lista. Vai estar na lista. Sabia? Olha só. É porque, ó, previsível. o Tinkaton... Mas por que você achou previsível? Não é. Eu sei que você gosta do Tinkaton, então eu imaginei que fosse estar. Olha, eu acho que atualmente o Tinkaton tá ocupando o meu espaço no coração do Crocodile. Porque eu acho o visual muito legal. Acho muito legal. Pô, um martelão, entendeu? Eu acho que esse Pokémon é um daqueles que eu fico pensando assim, nossa, quem inventou esse Pokémon teve uma ideia muito legal.
Porque ele é o oposto do Ulu, de um Sim. Zebstrika. Tipo assim, tem um Finizen. Tem o bicho, fizeram o bicho, Pokémon. O Finizen, putz, é um golfinho, pronto, ponto final, não tem o que discutir. Flamengo. Agora, igual eu falei do Golizopote, do Tinkaton, pô, a pessoa teve que trabalhar a criatividade ali, entendeu? E Ela assim, não fez precisou... conexões com outros Pokémon, né? Do Martelo, Aham, sim, restos de Corviknight. Então é bem legal isso daí também. Não foi assim, ela pegou um animal e falou assim, não, eu tenho que tornar esse animal interessante a ponto dele ser um Pokémon. Não, foi uma coisa assim, do zero, assim, do zero. Olha, e a Tinkatink, que agora tá no anime, tá super legalzinho também, acho super legal. As pré-evolução não acho visualmente tão bonito, tá? Sim. Mas eu acho que a Tinkaton é muito legal. Então, assim, ela tá ocupando um espaço aqui e ela é toda rosa, assim. Não sei se a gente tem tantos Pokémon rosa, sabe? Sim. Então, acho bem legal. O segundo foi o Cerulege, porque tá bem modinha também, né? Mas não, o Cerulege eu gosto dele por causa da cor também. Roxo, forte. Acho bem bonito. Tipo, muito mais bonito que o Armarouge. Entre os dois, você acha qual mais bonito? Você acha Armarouge? Cerulege é melhor mesmo, né? Eu acho que ele tem um visual mais imponente também. Sim. Então eu gosto bastante. É que o Armarouge é muito Mega Man, né? Não, mas o meu incômodo dele não é nem ser um Mega Man, é que eu acho que o Cerulege rouba a cena mesmo, sabe? Sim. As cores dele são muito fortes, assim, até são porque muito o Cerulege bonitas. também é meio Mega Man, né? O Mega Man tem Então, tem uma espada também, mas enfim, Sim. acho que ele é mais icônico, o Cerulege. tanto que ele foi um Pokémon de destaque no Pokémon Day esse ano. E, tipo, um Pokémon recente, assim. E por último, o Maushold. Que assim, eu fico muito... Boa escolha. Acho muito estranho ter uma família de 3, uma família de 4 sendo um Pokémon. Mas ao mesmo tempo não dá pra achar estranho, porque isso existe... É porque assim, né? Em Pokémon tem essas coisas meio estranhas. Você fala assim, não, é um corpo ou são vários? Né? Porque, tipo, o Falinks é essa mesma ideia. Sim. São vários, mas se comportam como um. O Execute é a mesma coisa. E aqui Magneton também. Magneton. Mas, tipo, aqui parece que é tão isso que são 4 coisas diferentes, ou 3 coisas diferentes, que não é um Pokémon. Como se fosse, sabe, um Plusle e um Minun que vive junto. Mas não, é tipo assim, não, é um só. E quando ele evolui, ele simplesmente aparece. Até ele tem uma evolução diferente, né? Eu não lembro direito, mas tipo assim, ele tem que subir de nível e aí simplesmente não mostra evoluindo, alguma coisa assim. Só sei que é uma coisa louca. É uma coisa louca, tem uma mecânica interessante. É uma mecânica meio preguiçosa, mas interessante, no fim das contas. E os ratinhos, no fim das contas, de tão estranho que eles são bonitinhos. E pelo que eu tenho visto, eles estão se tornando bem populares, assim, no Japão e nos Estados Unidos. Tanto que a carta deles, que tem arte especial em Evoluções de Paldea, é uma carta que tá ficando bem cara, que tem eles, sabe? Eu tenho essa carta e parece que ela tá meio que virando hype, assim, esse Pokémon. Eu acho que ele vai ficar bem marcado, assim, no gosto do pessoal. Então e eu assim, acabei escolhendo a gente esses consegue 3. ver quando for lançada uma próxima geração, quais são os Pokémon mais icônicos, né? Porque daí são os Pokémon que continuam. Foi assim mesmo em Galar, por exemplo. Os Pokémon que vieram de Galar foram os Pokémon que são mais legais, assim. Mas assim... Nossa, tipo, o Duraludon acabou de ganhar a evolução. Sim. O Arcaludon é bem legal. Mas eu acabei Arcaludon é legal. não considerando esses últimos que acabou de ser revelado. Sim, acho que o Arcaludon não conseguiu entrar pra mim na lista. E assim, só que Paldea também tem umas coisas uns problemas bem crônicos, que sei lá, a evolução do Lechonk que são muito feias. Nossa, sério, eu acho bonito. Squawkabilly, nossa, eu acho o Squawkabilly muito feio, muito Pokémonzinho muito feio. Enfim, eu tenho meus problemas com a Dex de Paldea. Tenho muito... O Palm e o Palmote. Gente, quando eu tava jogando Paldea, eu achava que parava no Palmo, porque pra mim, ó, não muda porcaria nenhuma o Palmo pro Palmote. Sim, esse é o problema dessa linha evolutiva. Tipo, ele só cresce, tipo, de Sim. tamanho. Mas eu acho que nesse caso faltou, assim, ter uma diferença visual maior entre eles.
Sim, faltou Porque, muito. tipo assim, ó, do Finnzinho pro Palafin, tem o coração. E tem uma explicação. Por que só o coração? Sim. Então, assim, você entende, fala assim, tá, beleza. E eu não sabia, tá? Assisti o episódio que teve o Palafin, fiquei assim, meu Deus, é porque ele é um super-herói, os super-heróis mantêm uma identidade secreta. É por isso que é só um coração. Eu fiquei assim, mas isso que aí incrível. é muito enganar trouxa no final das contas. Ah, Vinícius, mas eu achei, uma tipo assim... desculpa muito Mas eu achei, assim, que faz sentido até. Sim, Tipo tá. assim, tá, é aceitável como conceito. aceitável. Agora, o Palme, o nome já é difícil. De que você fica assim, mas o Palmote é qual? Palmo. Tá, o nome é muito parecido. Muito e visualmente parecido. eles têm a mesma paleta de cores. É muito diferente. É muito pouca diferença. Né? Podia ser uma cor diferente, né? Tipo, sei lá, por exemplo, enfim, um Pokémon que muda muito de cor. Tipo, o Mareep que evolui pro Flaaffy, que tem uma cor, que evolui pro Ampharos, que tem outra cor. Tipo, diferente. Sim, seria muito mais interessante Tipo, se fosse assim. Né, que destacasse mais o que é um e o outro. Mas o Palmote, ele é bem parecido mesmo. Eu acho que vai acabar sendo um Pokémon meio... Sei lá, Eu acho que vai ser o podia ser mais legal. Vai ser o Picaclone mais esquecido de toda a franquia. Vai ser bem E o deixado Palme é de bem lado. bonitinho, eu acho. Eu acho o Palme bem bonitinho. Sim, ele parece um pouco E ele- do Togedemaru. E todo ele trouxe Picaclone uma é combinação parecido. de tipo inédita, né? Tipo, elétrico e lutador não existia. Aham. Então, assim, ele traz uma novidade. Mas eu não sei se se sustenta, assim. Tipo, você olhando pra ele, você nem diz muito que ele é lutador. Não. Se ele Né? tivesse umas Tipo, luvinhas... parece mais um elétrico normal do que você falar que é elétrico lutador. Sim, se ele tivesse umas luvinhas, já agregaria bastante. Aí Mas eu sabe tô que falando eu certo, tava- né? Eu não tô falando uma mentira aqui, né? Ele é tipo lutador mesmo. Né? Sim, se eu não me engano é. Espalhando Eu fake tô falando news. uma coisa aí. nada a ver. Não, Mas tá assim, certo. olhando, assim, a gente fez no fim das contas meio que um balanço de toda a Pokédex de Pokémon, né? De todos os Pokémon da Pokédex de todas as regiões. Olhando a Pokédex de Paldea, parece que a gente tá falando de outra coisa diferente da Pokédex de Kanto. Porque os designs são tão diferentes que a gente, sei lá, parece que Kanto é uma franquia e Paldea é outra. É bem interessante de perceber isso. Sim, acho que é porque hoje eles têm mais liberdade, né? De fazer coisas totalmente diferentes. Sim, mais Igual você mais falou, a capacidade e limitação tal. do hardware, Exato. como eles podem expressar, tipo, pode ir pra caminhos totalmente diferentes. E até mesmo porque, igual a gente sabe, tipo, pô, vai expandindo, 1000 Pokémon. As próximas gerações, elas vão ter mais dessas coisas. Sim. Porque precisa ser diferente de tudo que já existiu e ser interessante. Sim, Né? Não que exatamente. seja um problema criar novos Pokémon. Mas, tipo, igual, por exemplo, borboleta, que tem um monte. Pô, precisa ser uma coisa muito diferente do que já teve. Que nem cachorro, Pokémon cachorro. Já teve vários. Nessa geração teve 3. Sim. E aí eles precisam fazer uma coisa assim que precisa diferenciar muito um do outro pra falar assim, nossa, tem um conceito muito diferente. Então, eu acho que isso que vai ser daqui pra frente, sabe? Tipo, umas coisas cada vez mais diferentes, porque precisa chamar atenção, assim. Não pode ser nada que já existiu antes. Sim. E vai sempre Acho existir que um esse- Flamigo no fim das contas, né? Vai sempre ter um tipo, Flamigo. É igual você falou, vai ter os Pokémon que vão atrair mais, que vai ser mais bonitinho, e vai ter o Pokémon Vale da Estranheza. Sempre Sim. tem, né? Isso não tem como a gente falar, porque até Kanto tem, entendeu? Aham. Tem aquele Pokémon de Kanto que você fala assim, sem graça, é irrelevante. Tipo, por exemplo, uma coisa que eu acho muito estranha na Dex de Paldea é um Flittle evoluir por um Spatra. Porque, assim, pra mim, um não tem nada a ver com o outro, assim, tirando a paleta de cores, assim, mas, tipo, não é como se fosse um pequeno avestruz evoluindo pra um avestruz maior. É uma coisa aleatória evoluindo pra um avestruz. Sim. Tem agora esses convergentes, que, né, tipo, foi muita estranheza pra gente. O Bramblin, eu acho que tem um conceito super legal. Sim, tipo, isso apesar deles- uma bola de feno, né? Fantasma. Tipo, é muito bacana.
Aí tem, tipo, um Dondoso, que pra mim é meio Vale da Estranheza, porque é muito estranho. Então, assim, eu quase escolhi, por exemplo, Faria Girafe na minha lista. Porque eu acho que essa também é, tipo, uma bela evolução pro Girafariga, entendeu? Sim. Eu achei assim, já que a gente vai evoluir, é uma bela evolução. O do Dance Party, ele fica naquele, tipo, meh. Tipo, Que o tá, Dance Party foi legal. basicamente um meme, né? Foi Eu tipo, acho. tá, vocês querem uma evolução? Tá aí. Aí o Annihilate, ele já chama mais atenção. O King Gambit eu acho legal, eu só não entendo esse cabelo dele que é o banquinho dele. É isso que não me faz muito sentido. Ele correndo assim. Tipo, não é muito. Não sei por que fizeram isso. Não Sim. precisava. E os paradoxos também, tipo, hoje causam estranheza, mas enfim, alguns são mais legais que os outros. Sim, uma hora a gente vai acho acostumar com todos, eu acho. Sim, eu acho que é isso, assim, uma hora a gente acostuma. Pô, a gente podia ter falado das formas regionais, né? Mas isso é papo pra outro episódio, se o pessoal gostar. Exatamente. Mas enfim, a gente poderia fazer um das melhores Mega Evoluções, das melhores formas de Gigantamax, as melhores formas regionais. Vamos ver, o pessoal vai dar aí um feedback pra gente se faz sentido ou não. E aí a gente segue em frente. Exatamente. Bom, Vinícius, fechamos. Fechamos. Acho que foi legal. Você gostou? Foi um balanço bem legal. Acho que deu pra ter uma visão bem legal de todas as Pokédex, né? Revisitando. Revisitando. Então é isso, pessoal. Olha só, 1h30 de episódio. Acho que é um tempo bom. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando de sempre acompanhar a gente nas redes sociais, no nosso site, que a gente está sempre trazendo todas as novidades. E acompanhe também os próximos episódios. Lembra de seguir a gente aqui no Spotify se você ainda não está seguindo. Lembra de deixar a sua avaliação pra gente chegar lá nas 5 estrelinhas. E deixe seu comentário para participar aqui com a gente no próximo episódio. Tá Exato. bom? Fala pra gente qual a sua lista. Qual a lista de 3 Pokémon mais interessantes de cada região. Se for muito pra escrever, quais são os 3 melhores da franquia? Pode ser também. É mais rápido. É mais rápido, exatamente. Bom, gente, é isso. Tchau, Vinícius. Tchau, Tchau, pessoal. Até a pessoal. próxima. E até o próximo episódio.